Olá pessoal, eu sou o pastor Fernando Nery Soares e já há 17 anos servindo na missão transcultural, 35 anos servindo ao Senhor e 30 servindo à missão de Deus, tanto na igreja local quanto no campo transcultural. É para mim um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento no TFC, tomando a forma de Cristo, a todos aqueles que acompanham o TFC e têm sido abençoados por esse projeto, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E eu quero dar início hoje a uma série de 4 vídeos sobre respondendo o chamado missional, respondendo ao chamado missional. Todos nós fomos chamados, convocados, ordenados, convidados a fazer parte da missão de Deus. Agora, como responder a esse chamado? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês sobre entendendo o chamado missional. A primeira coisa para que nós possamos responder positivamente a qualquer assunto, a qualquer tema, a qualquer desafio, a qualquer missão na nossa vida, é entendermos o porquê e o para quê disso. E eu gostaria de começar compartilhando com vocês um texto que é conhecido de todos, né? Um texto que se tornou áureo da missão, Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, diz: E Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é um texto áureo pregado, dito aos 4 cantos da terra sobre a urgência e a necessidade do ide. E, de fato, eu gostaria de dar início desmistificando esse texto, no sentido de que sempre se aponta esse texto como que o imperativo deve ser o ide, deve ser o ir. Se nós vamos observar o texto detalhado no grego, nós vamos ver que a prerrogativa, a prioridade, a afirmativa não está no ide, senão mais bem no fazer discípulo. Porque é importante entender isso, é importante entender que o imperativo não é necessariamente o ide, senão o fazer discípulo. Porque isso já começa mudando a nossa forma de pensar e o nosso estilo de fazer ou pensar missão. Porque quando se pensa no ide como obrigatoriedade, como se pensa no ide como ênfase, como prioridade absoluta da missão, sempre vai ficar a questão de que tem que ir ao próximo bairro, ao próximo país, à próxima nação, à próxima tribo, ao próximo povo. E é claro que temos que ir de Jerusalém até os confins da terra, mas é importante entender que a prerrogativa do texto é fazer o discípulo. Por quê? Porque ao entender que a prerrogativa é fazer discípulos, nós vamos dar início à missão de Deus em Jerusalém. É o que diz o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e os confins da terra. O problema é que muitas vezes se pensa em missional ou se pensa em missão, sair, estar fora, deixar tudo. E a missão ela deve começar sempre em Jerusalém. Mas esse não é o foco principal do nosso tema, queria somente abrir com esse detalhe e gostaria de começar pensando com vocês de como podemos entender ou devemos interpretar o chamado missional. Guten Borgmann, ele disse algo interessante sobre esse texto. Ele disse que, na realidade, ser missional se trata principalmente da vida da igreja propriamente dita e não da prática de uma atividade da missão. Então, aqui nós já começamos a redirecionar a nossa forma de pensar. Começamos a modificar o estilo e até mesmo a cultura missional da igreja.
Porque quando nós entendemos que missão é um estilo de vida da igreja, quando entendemos que ser missional não é necessariamente ou somente atividades apontadas para a missão, isso vai exigir de nós que nós mudemos a nossa forma de ser igreja, que nós mudemos a nossa eclesiologia. Hoje temos uma igreja centrada em si, uma igreja que sempre aponta para dentro, e aquelas que se dizem missionárias muitas vezes confundem o ser missional com pegar alguém e enviar para algum canto da terra, muitas vezes desprovido de qualquer recurso, de qualquer apoio, de qualquer capacitação. Quando nós entendemos, como Buckman fala, que essa é a atividade principal da igreja, que esta é a forma de ser igreja e não somente mais uma atividade, mais um ministério ou mais um departamento, não sei como você chama aí, aonde você se reúne na sua congregação, nós temos que começar a mudar, como disse, o nosso estilo de vida. Wilbur Schenck, ele vai dizer que a grande comissão é uma declaração eclesiológica fundamental, pois ela é dirigida à comunidade de discípulos e não a pessoas autônomas. É interessante também entendermos isso e agregar esse pensamento de Schenck ao nosso estilo de igreja, à nossa forma de entender o ser missional, porque quando entendemos ou pensamos como Schenck disse, nós vamos entender que a declaração eclesiológica da igreja, ela é missão, do princípio ao fim. A igreja é missão do princípio ao fim. Christopher White disse que é uma incoerência falar de igreja missionária, porque se a igreja realmente é igreja, ela já é missional por si só. É como falar, disse Christopher White, mulher fêmea, é algo sem lógica, sem noção. A igreja por si só, ela já deve ser missionária. Quando nós vemos o texto de Mateus, nós vamos observar que as palavras de Jesus não foram dirigidas aos 12 somente, não foram dirigidas aos apóstolos, foram dirigidas à comunidade de discípulos que estava ali com ele, cerca de 500, segundo o texto sagrado e os dados históricos. Então Jesus não estava dando uma ordem aos líderes da igreja de Jerusalém. Jesus estava dando uma ordem à comunidade dos discípulos que o seguiam. E aqui já começamos a modificar a estrutura eclesiológica, missiológica da igreja, porque primeiro eu entendo que a missão é a forma de ser da igreja. Então a igreja é missionária todo o tempo onde ela estiver. O segundo, eu entendo que a missão não é dever ou obrigação de uns poucos, senão de todos os discípulos, de toda a comunidade de discípulos, e não somente de uma parte dela. Quando nós começamos a entender essa eclesiologia, quando começamos a entender a missão como sendo algo inerente da igreja, algo próprio da igreja, um estilo de ser e de viver da igreja, então nós começamos a modificar o nosso estilo de vida e o nosso estilo de relacionamento com o mundo. Eu quero continuar citando aqui alguns pensadores para que nós possamos aprender e pensar com eles, né? Segundo Ed Stetzer, ser missional significa fazer missão onde você está. E segue ele dizendo, né? Ser missional significa adotar a postura de um missionário, aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor e permanecendo bíblico. Olha que tremendo! Por que é importante entendermos que a missão ela é inerente, ela está no DNA da igreja? Porque é importante entender que não são uns poucos os convidados para a obra missional. Porque ao entender isso, a igreja vai viver como vive um missionário no campo transcultural. 17 anos já fora do país e eu tenho, junto com a minha família, que adaptar a tudo isso.
Nós chegamos em qualquer lugar que chegamos, em qualquer país, nós temos que primeiro aprender com o povo, aprender com a cultura, nós temos que nos adaptarmos à cultura, nós temos que aprender a ver com olhos de amor aquilo que está ao redor nosso, e nós muitas vezes não entendemos por vir de uma cultura diferente, e temos que permanecer bíblicos. Então é muito interessante isso. Nós tivemos 9 anos na Argentina, tivemos o privilégio de estar várias vezes no Paraguai, Uruguai e agora já 6 anos na Bolívia, e adaptar-se à cultura ao nosso redor é algo muito difícil. Agora, trazendo de volta para a igreja e pensando na igreja missional, não como alguém que envia um determinado líder, um determinado pastor, uma determinada pessoa para algum lugar do mundo, quando a igreja entende que ela tem ou deve adotar a mesma postura que o missionário adota ao chegar num campo estrangeiro, aprendendo da cultura que está ao seu redor, adaptando-se à sua cultura, permanecendo bíblico. Muito se fala da adaptação cultural, da aculturação, mas isso é algo que nós devemos aprender, tanto no campo estrangeiro, como também entender na nossa nação, que o missionário, ele não deve somente adaptar-se à cultura, mas primeiro ele deve ter uma apreciação crítica da cultura, fazer uma apreciação crítica da cultura. Por quê e para quê? Primeiro, para não rejeitar aquilo que Deus não rejeita, para não abominar aquilo que Deus não abomina, mas uma apreciação crítica também para rejeitar aquilo que Cristo rejeita e abominar aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus e o Cristo abomina. Ser missional e atuar como um bom missionário no campo não é necessariamente se adaptar a tudo, senão é analisar todas as coisas desde o prisma do Evangelho, e uma vez todas as coisas passando pela lente do Evangelho, rejeitar aquilo que deve ser rejeitado e absorver aquilo que devemos absorver. Pensando para nós no Brasil, para a igreja brasileira, para nós, a igreja do dia a dia, pastor, eu não fui chamado para sair, eu quero servir aqui na minha igreja local toda a vida, toda a minha vida. Então você deve agir assim. Para responder ao chamado missional é entender que você é um missionário local. Você é um missionário da igreja local e você deve se portar como tal. A sua igreja deve ser uma igreja que está preocupada em aprender com a cultura que está na comunidade ao redor dela. Essa igreja deve adaptar-se à cultura, à comunidade ao seu redor. Essa igreja deve fazer uma apreciação crítica da cultura da comunidade ao redor, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e permanecer bíblico, como diz Ed Stetzer, Reg McNeil. E a última citação que eu quero fazer agora, ele afirma que ser missional ou missional é um estilo de vida. Não é como uma afiliação ou uma atividade. Olha que tremendo. Ser missional não é eu fazer parte do grupo de missões da minha igreja. Ser missional não é eu ler sobre missões ou falar sobre missões. Ser missional não é criar uma comissão de missões ou uma junta de missões na minha igreja local. Ser missional é um estilo de vida, é uma forma de pensar, é uma forma de ser. E segundo Reg McNeil, pensar e viver missionalmente significa ver a vida de uma maneira ou como uma maneira de estar envolvido com a missão de Deus no mundo. Muito se fala, e Christopher Wright foi falar disso também, de como eu posso encaixar a missão na minha vida, qual é a missão da minha vida, qual é a missão ou propósito que Deus tem para mim. Essa é uma forma errônea de se ver e de se pensar na missão.
A forma correta é como a minha vida, o meu propósito, o meu destino em Deus se adapta e se encaixa à missão de Deus. Porque a Missio Dei, o próprio nome já diz que é a missão de Deus. Não é a missão da instituição, não é a missão da igreja, não é a missão do pastor, não é a missão dos líderes missionários, não é a missão dos missionários, é a missão de Deus. Então toda igreja, todo líder, todo pastor, todo missionário não deveria jamais pensar em como a missão se encaixa no seu estilo de vida ou na sua forma de ser, senão mais bem qual deveria ser o meu estilo de vida, qual deveria ser o projeto da minha vida, o propósito da minha vida, onde eu encontro ou onde o meu destino se encaixa na missão de Deus. Porque entendendo esses 4 pontos simples que compartilhamos aqui, nós já vamos mudar o estilo de vida. Imagine você, uma igreja pensando e entendendo que a prioridade não é somente ir ou lançar alguém de catapulta lá no fim do mundo, muitas vezes sem recursos e orando para ele sobreviver. Imagine se uma igreja entende que isso deve ser um estilo de igreja. Agora, qual é o estilo da igreja missional? É aquela que entende que toda a sua eclesiologia, toda a sua forma de ser, todas as suas atividades, todas as suas mensagens, todos os seus estilos, os seus estudos bíblicos, tudo que se faz dentro e fora de uma igreja missional tem que apontar para a missão de Deus. Quando entendemos que fazer discípulo é a prerrogativa e não ir, a igreja vive para capacitar homens e mulheres, jovens e crianças, para cumprirem, para se enganjarem na missão de Deus na face da terra. O ir será algo natural e automático. Por quê? Porque imbuídos da missão no DNA da igreja, imbuídos da missão no seu cristianismo pessoal, não faltarão candidatos à obra missionária, quer seja nacional ou transcultural. Por quê? Porque a igreja, ou esse estilo de igreja, entende que todos devem fazer parte da missão de Deus. Imagine uma igreja onde todos os seus membros adotam a atitude de um missionário, como sugere Ed Stetzer. Que bacana! Suponhamos que a sua igreja tenha 100, 500, 1000, 5.000 membros. Imagine 100, 500, 1000, 5.000 pessoas atuando como missionários. Aí na comunidade onde você vive, onde quer que seja, nós estamos agora em Petrópolis, podemos pensar em São Paulo, podemos pensar no Nordeste, podemos pensar no Sul do Brasil. Imagine se uma igreja tem 100 missionários atuando na obra missionária todo o tempo ao seu redor. Essa é uma igreja que vai fazer a diferença. Imagine uma igreja que entende que ela tem que fazer uma apreciação crítica da comunidade que está ao seu redor. Não somente julgar e condenar, e tampouco adaptar-se ou aceitar a cultura ao seu redor. Imagine 100, 500, 1000, 5.000 pessoas capacitadas para poder fazer uma apreciação crítica do contexto onde vivem e responder a essa comunidade, como deve responder um missionário no campo transcultural ou no campo nacional. Imagine uma igreja que se adapta ao seu entorno. Imagine uma igreja que não vive alienada do contexto cultural que está inserido. Imagine uma igreja que entende que ela é resposta de Deus para a comunidade na qual ele está inserido. Uma igreja com esta forma de pensar e, sobre todas as coisas, uma igreja que tem como prioridade permanecer bíblica,
essa igreja vai impactar o lugar em que ela está inserida. Eu não estou falando em impactar com números, porque não necessariamente essa igreja se tornará gigantesca. Não estamos falando aqui de numerolatria. Estamos falando de uma igreja que fará realmente a diferença no lugar que ela está inserida. Pense nisso. Pense que uma igreja que vive com o estilo missional, uma igreja que entende que ela deve pensar todo o tempo missionalmente, a igreja que tem essa forma de ser, esse estilo de vida, ou a pessoa que tem essa forma de ser, o estilo de vida, ela está envolvida na missão de Deus todo o tempo. É por isso que o texto de Mateus, ide, e na realidade o texto não diz ide no grego, diz indo. E indo onde? Indo onde você vai todos os dias. Porque uma igreja imbuída do sentimento e do DNA missional, quando ela pensa missionalmente, quando ela entende que ela é uma comunidade missiológica, que ela é uma comunidade da missão de Deus, que ela é a resposta de Deus para essa terra, esse povo, quer seja 100, 500, 1000 ou 5000, enquanto eles estão indo, como disse Jesus, eles vão respondendo ao chamado missional e vão levando e cumprindo a missão de Deus na terra. Imagine você indo ao banco, pagar as suas contas. Tanto reclamamos nas filas dos bancos, não é verdade? Principalmente os bancos estatais. Como reclamamos nas filas do banco? Agora imagine uma igreja que entende que enquanto ela está indo no banco pagar as suas contas, ela está em missão. Imagine você indo ao supermercado imbuído de um sentimento missional, do sentimento missionário. Imagine você ir comprar carne, imagine você ir na padaria, imagine você conversar com o seu vizinho. Ser missional é ser intencional no cumprimento da missão. Todo o tempo, todos os dias e em todos os lugares, eu estou, eu sou e eu faço a missão de Deus. Então, ser missional, meus queridos, é a identidade da igreja e não um aspecto ou uma atividade da vida dela. E com isso eu quero já ir partindo para o final. Por quê? Porque com esses 4 pontos e com esse comentário desses 4 grandes pensadores da missão, Guten, Borkman, Schenck, Ed Stetzer e Red McNeil, nós já podemos mudar a nossa forma de pensar e entender a missão. Eu gostaria que você, junto comigo, pudesse mudar isso. Se você não pode mudar a sua igreja, a sua comunidade, você pode mudar a sua forma de pensar. Se você tem muito desejo de servir em terras longínquas, fantástico, parabéns, faça isso, mas não deixe jamais de fazer a missão na comunidade na qual você está inserida. Viva de forma missional na sua igreja local. Ensine a sua igreja local a viver de forma missional. Nunca se esqueça que toda e qualquer atividade da igreja, ela é necessariamente missional. Porque se algo na igreja não é missional, deixa de ser igreja. Porque a igreja foi criada para a missão e não a missão para a igreja. A igreja foi criada para dar continuidade à missão de Deus e à missão de Cristo aqui na terra. Jesus não criou uma atividade de última hora. Eu vou ali e volto algum dia. Enquanto eu não volto, eu vou deixar uma tarefa para vocês irem
fazendo para não ficarem à toa. Não. O que Jesus fez foi dizer, na cruz eu disse, uma palavra tão de moda agora, né? Teletestai, está consumado. Bom, a minha parte, a minha obra, a minha missão. Eu vim aqui para morrer na cruz do Calvário. Eu vim aqui para ressuscitar. Eu vim aqui para levantar uma comunidade que vai dar continuidade à missão de Deus. Então vocês agora devem ir. Vocês devem fazer outros discípulos. Que estilo de discípulos nós devemos criar? Discípulos missionais, que pensam, que amam, que respiram e sobre todas as coisas que atuam como missionais ou como missionários, onde quer que esteja. Que lindo se cada um de nós pudéssemos fazer isso. Eu te convido a você que segue e acompanha o TFC, a que você possa, junto comigo, ter essa nova forma de pensar e esse novo estilo de ver a forma de ser missional. Porque fazendo isso, seguramente, a sua vida será totalmente mudada. O seu ministério, a sua missão, a sua forma de pensar e repensar a igreja seguramente será transformada. Bom, como eu disse, esse é o primeiro vídeo de 4. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no segundo. E nesse segundo queremos falar um pouco mais sobre a missão de Cristo e como a igreja deve dar continuidade a ela. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa iluminar os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu chamado, e que você possa ser um instrumento de Deus para, quem sabe, colocar no DNA da comunidade na qual você está inserida a missão. Que Deus abençoe a sua vida e estaremos juntos semana que vem.